Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Chá e Futebol às 5, hoje com um convidado muito especial, Bernardino Pedroto, filho do mítico José Maria Pedroto, e é o técnico português com mais títulos conquistados na Angola, com 4 campeonatos conquistados, uma taça e 5 supertaças. Com uma carreira brilhante enquanto jogador, com 7 épocas no Vitória Sport Clube e com passagens no Marítimo e Portimonense. Vamos falar com ele sobre a atualidade e sobre futebol. Aproveito para vos relembrar que já está ativa a página do Facebook, o Chá e Futebol às 5. Podem passar lá, fazer like e vai estar lá sempre toda a informação referente a este programa. Temos também no canal do YouTube, o Chá e Futebol às 5. Basta pesquisarem por Chá e Futebol às 5 no YouTube e também está lá todos os vídeos desta conversa. Vamos então à conversa com Bernardino Pedroto. Boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, Daniel. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem. Olha, começava até por falar consigo sobre a atualidade. Hoje que foi notícia que o pico da epidemia passaria para maio e há muita gente a apontar a final de maio. Como é que o Bernardino está a viver esta pandemia? Olha, com toda a sinceridade, Daniel, com bastante preocupação. Eu acho que não chega a todos nós as verdadeiras consequências drásticas que este Covid-19 pode trazer para a população mundial. As últimas notícias que tive a oportunidade de ver, de pesquisadores de Harvard, dos Estados Unidos da América, que as expectativas deles são bastante péssimas. Eu acho que isso tem que se passar para as pessoas terem mais consciência dos deveres cívicos que cada um tem que ter enquanto pessoa, enquanto familiar, nos amigos, enfim, ter alguns cuidados específicos, porque, segundo as previsões deles, as expectativas é que esta epidemia consiga atingir ou atinja cerca de 70% da população mundial. É bom referir que atinja o vírus, sendo 70%, não é que morram 70% da população mundial. Isso seria catastrófico. Completamente. Mas, no mínimo, eles apontam para 70%, o que é o equivalente a 5 milhões de pessoas infectadas com este vírus. Realmente é uma pandemia extraordinariamente preocupante, que nos pode levar a outros tempos onde existiram outras pandemias do género e que tiveram um significado de mortes muito grandes em toda a população. O caso da peste negra, por exemplo, que matou cerca de entre 75 a 200 milhões de pessoas. Portanto, para além de outros vírus que têm surgido, e todos eles, infelizmente, com incidência na China, desde o H2N2, H3N2, H5N1, enfim, as gripes asiáticas, as gripes suínas, as pestes suínas, enfim, tudo isto tem vindo, a peste bubónica, por exemplo, que veio do continente asiático também, são realmente preocupações bastante grandes, onde estas pandemias, por norma, não aqui neste momento estamos a conviver, porque no mundo inteiro penso que há, se não me engano, cerca de 25, 26 mil mortes para já no mundo inteiro. Há muito mais infectados, como é lógico, cerca de 220 e tal mil infectados, o que é um caso, 572 mil infectados, o que é um caso muito grave realmente. Isto, para além destas pandemias, é evidente que as pandemias maiores também, que foram surgindo ao longo dos nossos séculos, têm a ver com as primeiras guerras e as segundas guerras mundiais, onde nestas duas morreram cerca de 80 milhões de pessoas. Portanto, acho que é uma situação que nos deixa a todos e que nos deve deixar a todos bastante preocupados. É evidente que tudo teve
sempre resultados, acabaram por haver resultados positivos e a criação de vacinas para impedir que algumas pandemias que foram existindo pelo mundo até à data fossem desaparecendo. Esperemos que rapidamente os nossos cientistas, e acredito que isso possa vir a ser um facto, descubram rapidamente uma vacina para este vírus, de forma a que impeça pelo menos as expectativas que existem de infectar cerca de 70% da população mundial. A única coisa que fica um bocado confuso é com a postura do presidente do Brasil, onde demonstra realmente uma inocência, ou então tenta deturpar o conhecimento científico e acaba por ser cruel para com o seu povo quando dá liberdade para assistirem a missas e para irem aos mercados e para irem aos hipermercados e para irem aos espaços, às superfícies onde se encontra muita gente. Enfim, penso que no meio disto tudo, se calhar, é a única pessoa que está menos preocupada com aparentemente. Ou então os interesses dele serão provavelmente outros muito diferentes do que são os nossos. Portanto, é uma situação que realmente me preocupa, que da minha parte, obviamente, com os cuidados que a Direção-Geral de Saúde vem pedindo a todas as pessoas, eu procuro cumpri-las religiosamente, porque é importantíssimo que isso aconteça, e é importante que todos aqueles que têm realmente a consciência desta realidade o façam também. Muito bem. Porque é de interesse deste programa falarmos do futebol, qual é a relação que o Sr. Pedroto acha, ou a implicação que pode ter o Covid-19 no mundo do futebol? É bastante, como é lógico. Por mais e por melhores que sejam as orientações dos treinadores para com os atletas ou com os seus atletas para fazerem ou irem fazendo alguma atividade física em suas casas, como deves calcular, é bom que o façam, mas não tem os efeitos específicos que o trabalho delas no setor que desempenham, sobretudo no futebol 11, futebol 7, futsal, seja o que for, os desempenhos e os trabalhos físicos são completamente distintos. Em casa pode-se ter alguma atividade física, mas ainda assim há bastantes condicionantes. Por exemplo, atletas que moram em apartamentos, se calhar às vezes apartamentos onde há muita gente, tem pouco espaço para poderem fazer alguma atividade, sobretudo do ponto de vista orgânico. Em casa, o que se pode eventualmente fazer é mais trabalho do ponto de vista muscular. Do ponto de vista orgânico, as coisas não parecem ser tão fáceis quanto isso, a não ser que adquiram um tapete, por exemplo, para poderem fazer umas corridas uma vez por outra. Mas realmente há aqui um conjunto de complicações muito grandes. Quem vive em casas que, porventura, tenha mais espaço exterior para poder correr no jardim, para poder correr, enfim, à volta da sua casa, poderá ser uma solução. Mas uma solução, por exemplo, que eu posso sugerir para os atletas que estão em casa, não fazer só aqueles exercícios isométricos que têm a ver com a parte muscular, seja dos membros inferiores, seja dos membros superiores, que aproveitem, por exemplo, ponham música e que dancem, façam exercícios de dança, imaginem qualquer tipo de dança, mas que ao imaginar essa dança já estão numa atividade física, mas sobretudo orgânica, que pode ajudar e complementar o trabalho de força muscular que normalmente nestas circunstâncias é mais requerido pela parte dos treinadores. É evidente também que é muito importante que os técnicos de cada das suas equipas passe para os seus ou as suas jogadoras a importância da nutrição, da alimentação. À falta de alguma atividade física, é evidente que tudo aquilo que é ingerido pelas atletas ou pelos atletas acaba por propiciar
aumento de peso que não vem, com certeza, ajudar absolutamente nada a que depois, quando elas regressarem ao seu trabalho e à sua prática, acabam por também trazer alguns problemas bastante grandes. Um outro conselho que eu dou, que me parece também muito importante, porque quando estamos a falar de desporto, estamos a falar de desporto, nosso desporto, o desporto coletivo. Uma sugestão que eu faria, por exemplo, às duas atletas, Daniela, ou a todas as atletas do Vitória Sport Clube, era que mesmo em sua casa pudessem fazer o que nós estamos a fazer agora, trocar estas videoconferências, abrir o FaceTime ou através do WhatsApp ou através de qualquer outra rede social que permitam que estejam 2 ou 3 colegas em simultâneo a verem-se, a comunicarem-se, porque as relações interpessoais são extremamente importantes e como sabes, as atletas estão habituadas a conviver umas com as outras quase diariamente, então a falta dessa relação pode trazer também, ou pode transportar alguns problemas emocionais que não ajudam muito e podem levar até algumas atletas a ficarem, a desistirem da competição, a desistirem de fazer as coisas que devem fazer pela falta de essa inter-relação com os outros colegas que estão no seu grupo. Portanto, esta também é uma iniciativa que eu deixaria, que me parece muito importante elas poderem ter para se relacionarem, para falarem umas com as outras, para poderem estar juntas, para se poderem ver, para se poderem não trocar impressões sobre o que é que estão a fazer, o que é que desejavam fazer mais ou melhor. Enfim, esses cuidados básicos são importantes, bem como a higiene, que nós já falámos, a higiene e a alimentação são importantíssimas. Era necessário fazer chegar a esses atletas ou a essas atletas um conjunto de normas de nutrição feitas ou elaboradas mesmo por uma pessoa especialista nessa área, de forma a que a alimentação das atletas fosse cada vez mais cuidadosa, para que o aumento do peso não seja um receio para elas e depois transformar para os treinadores um problema enorme para resolver. Em vez de precisar de uma pré-época, vai-se precisar de 2 ou 3 pré-épocas para elas voltarem a cumprir com o Esperemos que não. o ideal. Portanto, há aqui um conjunto realmente de análises que eu fiz sobre isto, tudo sobre os atletas são importantes, mas aquela que eu acho, as duas que eu acho mais importantes é o fator emocional, que pode levar a que algumas atletas comecem a perder a vontade de jogar futebol, de fazer exercício, porque é sempre o mesmo sítio, é sempre o mesmo local, vêm sempre as mesmas pessoas, enfim, isso pode ser cansativo. E então, o fator emocional é muito importante rever, portanto, elas próprias criarem inter-relações entre elas através do vídeo, para se verem, para falarem, para não perderem o horizonte daquilo que é a sua equipe e que são os seus colegas. De que é o grupo de trabalho, não é? Exatamente. E juntando a isto a outra que eu acho também que é muito importante, que é a nutrição. Claro. Muito bem. Olha, agora focando um bocado no trajeto do Sr. Pedroto, termina a formação no Benfica e passa logo no primeiro ano de sénior, passa logo para um grande clube onde joga 4 épocas consecutivas. Como é que foi este passo primeiro estar na formação do Benfica, tendo o pai com uma fortíssima ligação ao Futebol Clube do Porto, depois também, se quiser falar sobre isso, só para elucidar as pessoas, mas como é que é esta passagem da formação do Benfica para jogar na Primeira Liga e jogar com o Rei ao peito? Em primeiro lugar, é evidente que penso que nenhum de nós que
começou e que foi jogador profissional de futebol, pode esquecer onde foi feita a sua formação e com quem foi feita a sua formação. Eu penso que ao longo da minha vida, quer como jogador, quer como treinador, tenho tido alguma sorte. É evidente que muitas vezes as pessoas dizem que a sorte também se conquista. E dá muito trabalho a sorte. Mas tenho tido alguma felicidade porque tenho apanhei ao longo de toda a minha vida como jogador treinadores de alta qualidade. Qualidade como homens, qualidade como profissionais, todos eles diferentes, obviamente, mas não podia deixar de referir em primeira instância o meu primeiro treinador, que foi o Sr. Ângelo Martins, que foi bicampeão europeu pelo Benfica. Ângelo Martins, que me acolheu no Benfica. Na altura eu tinha 12 anos e não havia ainda formação como nós temos hoje, os Afonsinhos e por aí fora. Portanto, as competições só se iniciavam aos 15 anos, só havia juvenis e júniores. Portanto, eu tive que esperar 3 anos dentro daquela estrutura para poder começar a dar os meus primeiros pontapés na bola pelo clube que me acolheu e que... Mas porquê o Benfica? Que para além do Vitória, obviamente, para além do Vitória, o Benfica é o clube do meu coração, é o clube onde eu consegui me projetar para o futebol, tive amizades extraordinárias, mas essa passagem foi muito importante para mim. Depois fiz o meu percurso juvenil e júnior, onde apanhei Humberto Coelhos, onde apanhei Vítor Martins, onde apanhei João Alves, onde apanhei Tonis, onde apanhei tanta gente, tantos bons jogadores, Baixo Lopes, Rui Lopes, Vital, Ramalho, enfim, todos os jogadores que depois, alguns deles até que eu já mencionei, acabaram por ser também jogadores do Vitória e foram meus colegas aqui no Vitória de Guimarães, depois de eu sair do Benfica. Eu subia sénior no Benfica e foi realmente uma experiência incomum, digo incomum porque apanhei o melhor jogador da história naquela altura, que se chamava Eusébio da Silva Ferreira, que ele fez questão de ser meu amigo e era um amigo pessoal em todos os lados. Por onde eu, Eusébio, lá ia eu atrás dele, porque ele fazia questão que eu o acompanhasse. Mesmo até fazer as saunas, que eu não podia ir para o último degrau da sauna, porque senão morria sufocado. Ia ficar cá em baixo e ele ficava no último degrau. Precisava de queimar mais calorias do que eu. Mas em todos os lados ele sempre foi uma pessoa muito especial para mim. Inclusivamente, fazendo aqui uma à parte, eu quando era treinador do Vitória, a primeira pessoa que aparecia quando nós chegávamos ao estádio e que nos batia à porta era o Eusébio da Silva Ferreira para me cumprimentar. Portanto, acho que foram momentos inesquecíveis que eu passei, para além de outros colegas que eu conheci. O António Simões foi uma alma, foi um amigo e é um amigo inexcedível do Tony, o Humberto Coelho, ainda tive a oportunidade de jogar com Jaime Graças, enfim, pessoas que se calhar nem tu só se fores aos cadernos é que vais ver quem são esses jogadores, o Artur Jorge, o Vítor Batista, o incrível Vítor Batista, que tinha tanto de gênio para o futebol como de loucura. Eu acho que ele seria um bom guarda-redes, certeza absoluta. Por aquilo que dizem normalmente os guarda-redes têm que ter um bocado de loucura. Portanto, e foi realmente uma experiência muito rica, extraordinária. E foi abaixo, peço desculpa, isto foi abaixo momentaneamente porque estava a receber uma Não, nós continuamos a vê-lo. Exato. E depois, passados esses anos, ainda tive a oportunidade também de ter um treinador que eu tenho que reconhecer no Benfica, que foi uma pessoa também que me ajudou muito e que me ajudou a ver o mundo do futebol de uma forma diferente, que foi Jimmy Hagan. Jimmy Hagan foi um homem extraordinário. Para ele não
não havia favoritos, não havia o mais nem o menos. Todos eram tratados de igual modo, todos eram tratados com o mesmo respeito, com a mesma igualdade, com os mesmos princípios cívicos, com a mesma moralidade, e por isso é que eu tive ainda nesse tempo algumas oportunidades para jogar na equipa principal do Sport Lisboa e Benfica. E contar apenas o episódio muito rápido, porque é importante para perceberem a personalidade deste homem chamado Zimiaga. Foi na festa de despedida do saudoso Eusébio, que já acabei de falar. Foi na festa de despedida de Eusébio, com uma equipa que foi o AC Milan, que veio jogar com o Benfica. Se não me engano, não tenho a certeza nem a memória disso, mas a minha memória que eu tenho desse jogo é que nós fizemos um treino de manhã, antes da festa de despedida do Eusébio era à noite. Fizemos um treino de manhã por volta das 10, 10 e meia, e era rigoroso a hora que o treino era marcado, às 10 e meia, 10 horas, fosse o que fosse. Nós ouvíamos um apito, que era o apito do treinador, e era toda a gente a correr atrás dele, à volta do campo, que era a primeira coisa que ele fazia, e começava a olhar para trás e via quem eram os jogadores que vinham em último lugar. E aqueles que vinham em último lugar sujeitavam-se a ficar de fora da lista da convocatória, se fosse para que jogo fosse, e neste caso concreto para a festa do Eusébio. Infelizmente os dois capitães da equipa, que eram o Tony e o Humberto Coelho, ficaram para trás por qualquer motivo, qualquer razão que só eles é que poderão explicar, mas o que ele sentiu, ele treinador, e como o faria sempre e como o fez sempre, é que esses jogadores não estavam a obedecer aos critérios que ele tinha traçado e não foram convocados para a festa do Eusébio. O que transportou sérios problemas, os dois capitães da equipa, Humberto Coelho e Tony, não serem convocados para a festa de homenagem do Eusébio. Aquilo foi um problema de todo o tamanho, ao ponto dos dois se juntarem com o presidente, na altura, talvez também o melhor presidente que eu tive enquanto jogador, que foi o Sr. Borges Coutinho, e foram pedir ao presidente que acedesse junto do Zimiaga, pelo facto de ser a festa de homenagem do Eusébio, que acedesse junto dele para que eles retomassem a convocatória e fizessem parte dessa lista de jogadores para a homenagem ao Eusébio. O que é facto é que Zimiaga disse sempre que não e manteve a sua palavra até ao fim. Chegada a hora do jogo, os dois jogadores estavam lá com ordens dadas pelo Borges Coutinho, pelo presidente Borges Coutinho, e quando o Zimiaga nos viu e perguntou ao presidente se estes dois jogadores estavam aqui para jogarem na festa do Eusébio, e o presidente lhe disse que sim, mister, eles vão jogar, mister. Por favor, eles vão jogar. Aí sim, eles vão jogar. Então ele tirou a mão, cumprimentou o Dr. Borges Coutinho, o presidente, e disse: então, senhor, ser o treinador da equipa, porque eu vou-me embora. E o Zimiaga despediu-se do Benfica precisamente nesse dia, por esse motivo. Portanto, isto apenas tracei este exemplo para demonstrar a grande personalidade que este treinador teve na minha carreira, nos meus ensinamentos, no meu conhecimento, nas minhas competências que eu hoje tenho, e que agarro, sobretudo, às qualidades humanas dos jogadores, das jogadoras, dos dirigentes, dos treinadores, seja quem for. Penso que esse é o lado principal que nós temos que sustentar. E depois é um regresso, é uma vinda para o Vitória. Há uma determinada altura que fui dispensado, saí da lista de dispensas do clube, para ir rodar para outros clubes, e foi o que foi a acontecer, e vim para o Vitória. E ainda bem que vim para o Vitória, porque a partir daí todas as coisas em relação ao futebol que me aconteceram foi o melhor que poderia ter acontecido. Vim encontrar também treinadores. O meu primeiro treinador no Vitória foi o Sr. Mário Wilson, gente espetacular, gente com caráter e com um grandioso espírito de nobreza, uma pessoa incrível, uma pessoa enfim,
haverá poucos adjetivos para determinar a qualidade humana que este treinador tinha. Infelizmente também já não está do nosso lado. E vim encontrar um grupo de colegas também, eles extraordinários, desde os mais velhos na altura, que depois terminaram mais um ano, menos outro ano. Foi o caso do Manuel Pinto, Joaquim Jorge, o Tito, Jeremias, Custódio Pinto, enfim. Nós tínhamos uma equipa de luxo nessa altura, com Abreus, com Romeus, com o Pedrinho, com Almiros, com Jeremias, enfim, o Rui Rodrigues, outro grande amigo meu, que eu vejo só quando há a festa de Natal do Vitória, mas pronto, mas pelo menos uma vez por ano a gente vai tendo contacto. Portanto, e o Vitória, inicialmente também devo confessar que não foi fácil a minha adaptação à sociedade vitoriana, porque são, como deves calcular, especificamente diferentes. Eu venho de uma grande Lisboa, que depois de um 25 de Abril, que eu chego ao Vitória a 25 de Abril, em junho desse ano, junho desse ano, de 74, tinha havido o 25 de Abril em Lisboa, onde eu tive, enfim, algumas até participações sem querer de comícios partidários, e eu sou completamente apolítico, com toda a sinceridade, mas habituado a uma vida completamente diferente, uma grande cidade, obviamente, como deves calcular, tem outras solicitações para jovens como eu, com 18, 19 anos, tem outras solicitações que não Guimarães, mas Guimarães deu-me outra coisa que Lisboa não me deu. Acolheu-me com um carinho e com uma paixão extraordinária, acolheu-me como um filho adotivo. Comecei a perceber realmente que era uma sociedade completamente diferente, com adeptos do Vitória completamente fora do comum. Eu acho que os adeptos do Vitória têm uma alma extraordinária. Acho que é indescritível aquilo que eles sentem pelo seu clube. Portanto, e essa riqueza de paixão e de valores que eles me foram transmitindo, também a mim me ajudaram a crescer e a ver o futebol e a minha profissão de uma maneira completamente diferente. Acho que o Vitória foi realmente veio numa altura perfeitamente certa e correta, num timing correto da minha vida como profissional, e ajudou-me bastante a crescer como jogador e como homem, e sobretudo como homem integrante na sociedade, integrado dentro das equipas que fui tendo, dos colegas que fui tendo, dos treinadores que fui tendo, inclusive o meu pai, Zé Maria Pedroto, que acabou por ser o meu treinador também no Vitória, com o qual eu também aprendi muito, como aprendi com o Manuel José, como aprendi com o Mário Calado, como aprendi com tantos outros que passaram, até o próprio Daniel, o falecido Daniel, até tive a oportunidade também de ele ter sido meu treinador, onde também aprendi bastante. E com os dirigentes, porque é importante referi-lo, porque já não há dirigentes como havia antigamente. Não é por uma questão de características nem de personalidades, porque hoje o futebol é completamente diferente. O futebol hoje é uma indústria, é uma máquina que se movimenta bastantes milhões de euros por dia, digo eu, ou por mês, mas na altura era mais aquele dirigente, o que nós chamávamos o dirigente Carola, Carolice, o dirigente com paixão, o dirigente que ia para lá para pôr dinheiro no seu bolso para o Vitória sobreviver. Hoje as coisas são completamente distintas, mas desde esses dirigentes e presidentes que tive, que foram excepcionais, aos treinadores, como eu já referi, colegas, a sociedade civil, cultural que esta cidade tem, os seus hábitos, a grandiosa história que o Vitória também possui, e estamos a 2 anos de fazer 100 anos
100 anos de história, que é uma coisa perfeitamente que vai ser, acredito que vai ser uma coisa extraordinária, uma festa incrível, espero que sim. Portanto, vim para um clube com história, com uma cultura muito própria, com um povo trabalhador, honesto, sincero, enfim. Acho que não poderia desejar mais do que isso. E depois também acabei por conhecer a minha esposa aqui em Guimarães, acabei por casar, acabei por ficar por aqui. E dizer que entre Lisboa e Guimarães, obviamente que é Guimarães que é a minha terra, que é a minha casa, que é onde está a minha família, é onde estão os meus amigos. E é onde eu, de certeza absoluta, irei passar os meus últimos dias. Muito bem. Falou de que foi treinado pelo seu pai, que é uma figura ímpar no futebol português, a quem o futebol português deve muito. Como é que foi ser treinado pelo seu pai? Eu acho que a minha sensação é igual a de todos os outros meus colegas e a de todos aqueles que passaram pela sua liderança. Ele não precisava de muita auréola, não precisava de fazer muitos artifícios para liderar. A presença dele, só a presença dele já era de um líder por natureza. Ele cumprimentava todos os jogadores. Antes de nós entrarmos na nossa cabine para nos equiparmos, lá estava ele. Ele era o primeiro a chegar ao estádio e era o último a sair. Ele olhava para ti, da forma como te cumprimentava, sabia logo se tu tinhas algum problema ou não. E chamava-te à cabine, resolvia o teu problema de uma forma tão simples e tão, sei lá, acho que isso são questões inatas, Daniel. É difícil explicar. Acho que nós podemos aprender alguns tipos de liderança. Podemos aprender, hoje não é difícil a gente estudar e aprender. Sim. Qualquer informação num clique. Mas há coisas inatas, não é? Mas há coisas que estão dentro disto. É como ser jogador. Não há nenhum de nós treinador, o melhor treinador do mundo não ensina o Messi a jogar futebol. Não. Ensina a melhorar alguns aspectos que o Messi, ou quando digo o Messi, digo o Cristiano, digo o Eusébio, digo, enfim, todos os melhores jogadores do mundo. Não se fazem, são por natureza assim. Sim. São por natureza assim. Evidente, tu como treinador... E acha que com os treinadores também é assim? Diz? Acha que com os treinadores também é assim? Também já há muito de inato? Acho que sim. Porque por mais que tu estudes, por mais que tu leias, por mais que tu pesquises formas de estar, o teu subconsciente, a tua característica, a tua personalidade e os efeitos dessa personalidade e das tuas características acabam por aparecer, em alguma altura acabam por aparecer. E eu acrescentaria o conjunto das experiências também, não é? Com certeza tudo. E quanto mais experimentado tu tiveres em situações de grande responsabilidade, mais apto. Cada vez melhor irás ficar. Claro. Irás ficar mais apto e mais capaz de conseguir uma liderança que seja a que tu procuras. Mas explicar isso é complicado. Será mais fácil dizer-te aquilo que acabei de dizer. Há questões que são realmente inatas. E o meu pai tinha essa característica. Mas teve influência no poderoso treinador? Teve como tiveram todos. Cada um na sua dimensão, não é? Na sua dimensão, porque quer Mário Wilson, quer Ângelo Martins, o meu primeiro treinador, quer Jimmy Agnew, como eu já te falei, quer Manuel José,
até Vítor Oliveira, que chegou a ser o meu último treinador, foi o Vítor Oliveira, quando estava a jogar no Portimonense. Com todos eles, eu aprendi bastante. É evidente que cada um com lideranças diferentes. Tive a oportunidade também de ter o Manuel de Oliveira, o António Medeiros, treinadores com diferentes, mas que influenciaram, não é? Quando apanhei José Maria Peroto, se havia eventualmente, e haverá sempre na nossa vida, haverá sempre dúvidas. Nós, Faz parte. Agora não, eu já não sou treinador, mas enquanto treinador, nós somos sempre escravos da dúvida. Estamos sempre a aprender alguma coisa. E com todos eles, como eu te dizia, com todos eles aprendi. Mas quando chegou à altura de ter o meu pai como treinador, vi que realmente havia alguma diferença. O fluido que saía era perfeitamente normal, natural, não era nada encapuçado, não tinha nada. Não era criado, não é? Não havia. Por acaso, as histórias que se ouvem. Não havia artifícios. As histórias que se ouvem é muito por aí. Natural. Pois, as histórias que se ouvem é muito por aí, de uma naturalidade, que aquilo saía com naturalidade. Eu aproveito estarmos a falar sobre isto para lhe colocar a questão de começa o seu percurso a treinar em Portugal e de repente, porque até neste direto já apareceu aqui gente a dizer que fez uma história única no futebol angolano, e eu, com toda a gente que falo relacionado direto ou indiretamente com a Angola, fala-me sempre de si. Portanto, deixou uma marca muito grande no futebol angolano. Como é que surge a oportunidade, que não era vulgar naquele tempo um treinador português sair para Angola, e depois como é que é o contacto com a realidade do futebol angolano? Bom, primeiro que tudo, deixa-me contar que há uma experiência vivida que eu tenho em Portugal, antes de ir para Angola, uma experiência vivida que também ela, para mim, foi extremamente rica. Eu iniciei a minha carreira como treinador na terceira divisão. Sim. No Silves Futebol Clube, que eu era o jogador do Portimonense, e o Vítor Oliveira, como eu já te disse, foi o meu último treinador, e chegámos a uma altura que as minhas pernas também já não estavam a corresponder muito bem, e chegámos a uma altura de tens que ir à tua vida, porque aqui já não dá mais, como jogador já não dá mais. Então agarrei o projeto, também tive a oportunidade nessa equipa do Vítor Oliveira fazer parte de um senhor que eu admiro bastante, um senhor chamado professor Monge da Silva, com o qual eu aprendi muito a nível do trabalho. Eu, quando houve a oportunidade, quando eu comecei a sentir que já ficava mais um ano no Portimonense com o Vítor e que havia possibilidade de começar a treinar, foi o que houve. Eu comecei-me a aproximar um pouco mais do professor Monge da Silva e a retirar dele muitos conhecimentos que ele transportou para o futebol. Ele é daquela formação ainda de Josualdo Ferreira, de Carlos Queiroz, um pouco dentro dessa base. Já utilizar mais conhecimento empírico, não é? Vitor Fraz, enfim, aprendi muito. Portanto, essa a minha primeira experiência, também ela como treinador, nunca deve ser esquecida, porque foram momentos também muito interessantes. Fui para a terceira divisão para o Silves, como já te disse, subimos divisão, à segunda divisão. Depois, no ano seguinte, a meio do caminho, acabámos por apertar as mãos e dissolvermos aquele contrato que havia e sair do Silves. E sair do Silves e vim para o Vitória para uma equipa que existia, que tinha sido preparada pelo Dr. Pimenta Machado e pelo falecido empresário, daqui a bocado já não me lembro do nome. Uma equipa que foi formada por Walter Ferreira,
o Walter Ferreira, a falecido Walter Ferreira e o Dr. Pimenta Machado formaram uma equipa que era uma equipa que eles chamaram uma equipa de formação, ou seja, dos jogadores que eles iam pesquisando em várias zonas do país e que depois vinham para o Vitória. E se te lembras, antigamente havia os campeonatos de reservas. Sim, sim. À quarta-feira fazia-se os campeonatos de reservas e eram dessa equipa que competia. Portanto, em vez de serem os séniores da equipa principal a competir às quartas-feiras nessa competição, era essa equipa que foi formada pelos dois, das quais saíram ainda jogadores que foram meus jogadores quando treinador principal, ainda foram meus jogadores no Vitória de Guimarães. O caso do Quimberto, por exemplo, que chegou a fazer parte dessa estrutura. Pronto, e foi apenas o meu início, porque depois, entretanto, apareceu o Benfica de Castelo Branco a solicitar uma parceria com o Vitória de Guimarães. Parceria essa que foi aceita pelo Dr. Pimenta Machado, foi aceita essa parceria, e acabámos com essa equipa, e 14, 15 jogadores dessa equipa fomos todos, inclusivamente eu como treinador, fomos todos para Castelo Branco, pensando nós que íamos a competir na segunda divisão. E é nesse ano que é criado pela primeira vez a divisão de honra, chamada Segunda Liga. Sim. Portanto, e lá fomos aí 14, 15 jogadores, fomos todos para Castelo Branco. Uma rica cidade extraordinária, gente espetacular, gente do outro mundo. E acabámos por ir para a Segunda Liga, para a Divisão de Honra, o primeiro ano da Divisão de Honra, que nessa altura subiam 4 equipas e nós acabámos por não subir apenas por um ponto. Foi uma experiência riquíssima. Depois dessa experiência voltei a Guimarães, onde fui colaborador e assistente de Paulo Autuori, excelente homem também, um homem com uma formação académica extraordinária, com uma capacidade de luta e uma determinação incríveis. Ele também tinha sido adjunto de Mário Pérez. Talvez foi das melhores épocas em que o Vitória conseguiu reunir um conjunto de jogadores que era fantástico pelo jogar, enquanto individualmente e coletivamente. Penso que foi das melhores épocas que o Vitória atravessou. Com Paulinho Cascavel, é essa geração de Paulinho Cascavel. Paulinho Cascavel e tantos outros que agora não me lembro. Sim, mas era uma equipa fantástica. Mas eram jogadores, era uma equipa extraordinária, e foram duas pessoas, Paulo Autuori e Mário Pérez, que também tive a oportunidade de conviver e que foram pessoas excelentes, e que depois acabei por terminar a ser treinador principal do Vitória, com a saída de Mário Pérez. Nesse ano as coisas também não havia recursos financeiros para fazer um investimento maior na equipa. A equipa tinha alguma debilidade, tinha um conjunto de 13, 14 jogadores com alguma qualidade, mas depois o resto não eram suficientemente competitivos para aquilo que o Vitória estava habituado a ter. E as coisas não correram bem ao Marinho, e acabei eu por substituir o Marinho e ficar como treinador principal durante ano e meio, na substituição dele meio ano e depois mais um ano. Depois do Vitória, ainda tive a oportunidade de treinar o Varzim, de treinar o Gil Vicente. Logo a seguir ao Vitória, treinei o Gil Vicente também na primeira divisão, com o presidente. Eu falo sempre nos presidentes, é importante porque, e vou falar também daquele que tive em Angola, porque tu sozinho, enquanto treinador, tu não consegues fazer nada. Claro. É necessário ter à nossa volta um conjunto de pessoas que partilham as mesmas ideias. Os dirigentes que te contratam, acreditem em ti e que te deem as condições que tu necessitas para fazeres o teu trabalho e desempenhares as tuas funções. Por isso é que eu falo sempre nos presidentes e nos dirigentes, porque normalmente onde eu tive sucesso, a parte de quem dirigiu teve um contributo enorme nesse sucesso que eu tive como treinador. É realmente importante, não é? O Gil Vicente era o que é hoje presidente do Gil Vicente. É engraçado
que é o Sr. Francisco Dias, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme. Pronto, e passei por diversos clubes, depois Varzim, Campo Maiorense e por último o Moreirense, que é normal, como tu deves calcular e conheces a realidade do Moreirense, é normal um treinador não chegar ao fim. E foi o que aconteceu comigo. E talvez tenha sido a minha sorte, porque ao não chegar ao fim no Moreirense, foi por isso que surgiu um convite de Angola para... Mas como é que surge esse convite? Foi através de um contacto que foi feito por uma pessoa que não era dirigente do ASA, que foi o primeiro clube que eu fui treinar em Angola, mas que era amigo do presidente do ASA, João Alves Andrade, grande pessoa, extraordinária, que ligou para a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. E dentro da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, eles sabiam que eu estava desempregado e foram dando, eu e outros, alguns nomes. Fizeram uma listagem de treinadores que estavam desempregados. Pronto, e dessa listagem que foi apresentada ao presidente na altura do ASA, em Angola, constava o meu nome. Pronto, ele, assim que viu o meu nome, não quis saber de mais ninguém, focou-se inteiramente na minha pessoa, por várias razões que ele depois me explicou. Uma delas era quando eu era treinador do Vitória, que tivemos um jogo no Estádio da Luz, e referir que esse presidente do ASA, João Andrade, era benfiquista ferrenho, e quando vinha a Lisboa ele fazia questão de ir ver o Benfica, e por acaso foi ver um Vitória de Guimarães, um Benfica Vitória de Guimarães, e que nós saímos muito prejudicados desse jogo, fomos muito prejudicados mesmo nesse jogo, pela equipa das Vitórias, fomos muito prejudicados. E eu, nessa altura, ainda estava a crescer também para o mundo do futebol. Era a minha primeira experiência, ou a segunda, como treinador principal de uma equipa como a Vitória, sim. Mas na minha modéstia, na minha forma de ser, pronto, nas entrevistas finais, que não havia flash interviews, na entrevista final, pronto, eu nunca fiz questão de referenciar que fomos prejudicados ou não ganhámos aquele jogo por causa do árbitro. Nunca referenciei isso. E isso ficou na memória do João Alves Andrade, porque ele entendeu que se calhar seria o perfil ideal de uma pessoa destas para ir para o clube onde eu fui, que era necessário. E quais foram as principais diferenças que sentiu no futebol angolano para o futebol português naquela altura? Não são tantas, são inúmeras. São inúmeras. Primeiro que tudo, quando surgiu o convite, eu tenho que dizer que realmente fiquei extremamente cético em relação a Angola. Angola ainda vivia um momento de guerra, ainda estava em guerra, não aquela guerra, mas em guerrilha, digamos assim, sabe, em vinda, fazia questão de chatear os donos da bola. E fiquei cético em relação a isso, fiquei sinceramente com muito ceticismo, até que, como eu estava desempregado, não deixei de aceitar um convite que me foi feito pelo João Alves Andrade, o presidente do ASA, de me encontrar com ele em Lisboa e almoçarmos e conversarmos um bocadinho sobre a realidade de Angola e sobre a realidade do projeto, sim. Para não ir às escuras, como costumamos dizer. Portanto, e dessa conversa nasceu-me uma luz dentro de mim a dizer-me que se calhar este projeto pode ser interessante para mim. Não fui o primeiro a chegar a Angola, porque colegas meus já estariam lá, tinham estado antes, como é o caso do Josualdo Ferreira e do professor Neca, que tinham estado na seleção de Angola, muito antes de mim. Eu cheguei a Angola em 2000, em junho de 2000 fui substituir o falecido Carlos Alhinho. E também surgiu essa possibilidade porque, não pelo falecimento de Carlos Alhinho nessa altura, infelizmente que ele faleceu numa situação bastante trágica, não interessa, mas porque ele tinha sido convidado para ir representar a seleção angolana. E abriu-se esse espaço dentro do clube, e foi quando surgiu esse convite. E depois da conversa, como estava a dizer, do almoço que tive com o João Alves Andrade, o presidente, pronto, aceitei
aceitei ir para Angola, e ainda bem que o fiz, digo hoje. Na altura o senhor estava muito cético, hoje estou extremamente satisfeito por ter ido. Sim, foram 4 títulos de campeão, 5 supertaças, uma taça angolana, isto em 2 clubes diferentes, né? Não, foram 5 títulos, foram 3 no Asa, fui tricampeão no Sim. Asa, 2 títulos no Petra do Luanda, 4 supertaças e uma taça de Angola. Exatamente. Há 3 títulos, 3 no Asa e 2 no Petra do Luanda. Foi o clube que eu treinei. Muito bem. Que eu treinei a seguir. E porquê? Como é que isto tudo acontece? O que é que eu posso dizer sobre Angola? Primeiro de tudo, nós treinadores, quando nos surge uma oportunidade de irmos para o estrangeiro, primeiro que tudo é a adaptação. Adaptar-nos. Sermos nós adaptarmos À realidade, não é? realidade do clube. Sermos nós a integrarmos dentro de uma sociedade que existe, que está a viver em guerra. Quando tu chegas e começas a ver sinais exteriores de que aqui há guerra, os prédios todos buracados por bazucas e por balas de metralhadoras, lixo em todo o lado, uma desorganização, um caos no trânsito total. Imagina que o meu campo para treinar ficava a 2 ou 3 quilómetros onde eu estava e demorava 1h30, 2 horas para chegar ao campo. Portanto, encontrar assim coisas tão... Por pior cenário que eu tivesse posto na minha cabeça que iria encontrar, foi pior. Não foi suficiente. Foi para além das piores expectativas que eu tinha. Mas como te dizia, havia necessidade, cheguei ao ponto de pensar, e tinha dito à minha esposa, eu vou-me embora que eu não aguento isto. Mas a minha sorte foi ter encontrado um grupo de trabalho com jogadores e com treinadores extraordinários e que me levaram. Jogadores que já não recebiam há cerca de 7, 8 meses, que viviam em circunstâncias, como tu deves calcular, muito difíceis, muito no limiar da pobreza. E isto com as pessoas e a ver que eles tinham necessidade de alguém que os ajudasse a sair daquele buraco, porque aquele realmente era um buraco onde eu me fui meter na altura, mas deixou de o ser porque todas as exigências, entre aspas, ou sugestões que eu fui pondo e colocando à direção do clube, sobretudo ao João Alves Andrade, ele foi acedendo. Eu tinha jogadores que passavam fome, então comecei a fazer o seguinte: abrir as oficinas às 7h30, 7 horas da manhã. Eles tomavam lá o pequeno almoço. Com o pequeno almoço à espera deles. Se eu tivesse que fazer alguma intervenção com eles faria, se não tivesse que fazer, descansem aí, fiquem aí a descansar. Havia um local onde havia uma camarada, chamemos-lhe uma camarada, com camas espalhadas por todo lado, onde eles podiam descansar. Sugeria ao presidente que desse uma refrescadela àquilo, com colchões novos, pintasse as paredes, enfim, pusesse uma cozinha mais atrativa, com mais higiene. Enfim, estes foram os primeiros passos e atrás disto também começa depois a aparecer os recursos financeiros que o João Alves Andrade teve uma facilidade incrível em encontrá-los, porque ele foi o presidente, chegou a ser o presidente, ou CEO, como podemos chamar assim, o CEO da TAG, que é os transportes aéreos angolanos. E os transportes aéreos angolanos era quem patrocinava este grupo ASA, o Atlético Sport Aviação. Tinham um patrocínio mensal, pronto, e iam sobrevivendo. Só que esse patrocínio mensal que existia, nas mãos de outros, foram desaparecendo. Não iam para o lugar certo, não iam para o investimento nos jogadores, não iam para o investimento no clube, para o
investimento de material desportivo, que também era um caos, não havia absolutamente nada. Cheguei a sensibilizá-lo também a fazermos compras, por exemplo, na Lacatoni. Eu digo a Lacatoni e digo com todo o prazer, porque é de dois amigos íntimos que eu tenho, de grande, que eu estimo muito, que é o Carlos Carvalhal e o Tony, que são duas pessoas extraordinárias. Enfim, conseguimos pôr um campo que tinha um campo que tu deves imaginar, não deves imaginar, não é hipótese ninguém imaginar. Um campo que aquilo era um campo pelado, mas que não era pelado, aquilo era areia como se estivesses na praia, areia toda solta, toda esburacada, e eu consegui também aí sensibilizar o presidente, vim com ele a Lisboa, em encontros com pessoas que na altura faziam as relvas sintéticas que na altura havia e que me pareceu o mais adequado para lá. A falta de água, que esse é um fator muito importante que nós tivemos em cima da mesa, foi a falta de água que existia para tu regares um campo como deve ser feito. Portanto, então, para também dar assistência à formação do clube, que ele existia, que ainda existe, tinhas que ter um campo com relva sintética. Portanto, devagarinho ele também foi conseguindo pagar os salários aos jogadores que estavam em atraso, percebes? Nós fomos reconstruindo a equipa de ano para ano. Nesse ano acabámos até de ficar em segundo lugar. A equipa estava em sétimo ou oitavo lugar, acabámos de ficar em segundo lugar. Pois naquela altura o crónico vencedor era o Petro Luanda, que eu depois também acabei por ir para o Petro. Era o Petro Luanda que era o crónico vencedor, já tinha ganho títulos sei lá quantos. E porque também tinha a facilidade, chegava, porque tu não imagina, a gente não faz a ideia do que é treinar e do que é viver em África. O Petro Luanda chegava a ter 7 ou 8 ou 9 jogos de atraso em relação aos outros, porque estava nas competições internacionais. Estando nas competições internacionais, tu não imaginas que para viajar de um lado para o outro, tu às vezes precisas de 2 dias para viajar de um lado para o outro. Pois. Porque não há ligações como nós temos aqui na Europa. Sim. Tu às vezes para ires para a África do Sul, não digo que havia voos diretos de Angola para a África do Sul, mas para ir jogares à Nigéria, ou para ir jogar aos Camarões, ou à Guiné, ou fosse onde fosse, tu tinhas que ir a Frankfurt vinhas para 20 dias para não sei o quê, mas demoravas um dia ou 2 dias. Portanto, havia essa possibilidade de adiamentos de jogos e essas equipas acabavam depois de fazer a gestão à maneira deles com novos jogos de atraso. Olha, mas ficou... Portanto, havia grandes dificuldades. Muito bem. Ficou aí um assunto para treinadores que é muito interessante. Hoje em dia é normal nós ouvirmos falar de treinadores que chegam a um determinado clube e montam a estrutura mais ou menos como pretendem, isto é, desde os campos de treino, a orgânica toda do pequeno almoço, com os jogadores, almoço. Nessa altura não era vulgar. Eu por acaso tinha esse conhecimento porque estive a fazer os trabalhos de casa para esta conversa. Nessa altura não era nada vulgar um treinador aparecer e preocupar-se com tudo o que está associado ao jogador. Porquê? Porque é isto? De onde é que isto aparece? Porque os jogadores são os mais importantes de tudo. As pessoas têm que perceber isso. Nada mais importante numa equipa do que os jogadores. Se o jogador não estiver satisfeito, não há hipótese. Exatamente. Eu tinha, na altura, aqueles jogadores que eu tinha à minha disposição eram vulgares em relação aos outros. Depois de nós começarmos a ser campeões, 70, 80% da seleção nacional eram dos jogadores do ASA. Percebo. Não só esse aspecto, porque eu digo assim, a quem é que eu tenho que me segurar? Aos jogadores. Eu, como treinador, se eu não tiver bons jogadores, ou se eu tiver jogadores que são bons, mas que têm dificuldades de tomar o pequeno almoço, de almoçarem, ou de fazerem um lanche, eles faziam isso tudo dentro do clube. Que
depois eu pedi a ele por tudo, que fizesse isso, pelo menos para eu ter os jogadores nutridos. Certo. Para eu ter os jogadores com alimentação adequada para fazerem e desempenharem as suas funções. Tu nem imaginas a alegria que tu começas a ver a aparecer no rosto de cada um. O líder tem que ter essa capacidade de absorção dos seus comandados. Como dizia Sun Tzu no seu livro da Arte da Guerra, eles morrem por ti se for necessário. E quando tu sentes isso, quando tu começas eu para receber, eu tenho que dar. Eu tenho que dar alguma coisa. Tenho que lhe dar as melhores condições alimentares, as melhores condições financeiras. Eles não podem chegar ao final do mês e não terem dinheiro para alimentar os seus filhos. E como tu deves calcular, em Angola não são poucos, muitos filhos. Sim. Para se alimentarem a si próprio, para se vestirem, para pagarem o colégio dos filhos, que é caríssimo, enfim. Há um conjunto de dificuldades que eu, conjuntamente com a direção, fomos ultrapassando, que foi a base do nosso sucesso. A base do nosso sucesso foi apenas essa. Muito bem. Sr. Pedroso, perdoa-me. O trabalho que tu fazes de campo, os critérios técnico-táticos que tu tenhas para a tua equipa, acredita, Daniel, isso é secundário. Muito bem. Porque hoje toda a gente tem capacidade de trabalhar bem. Olha, já está a chegar mesmo... Através de um clique vai buscar toda a informação, exatamente. Milhares de ideias. Olha, o problema depois não é saber, é como saber fazer. Muito bem. Aí é que és... Perdoa-me por estar a interromper o raciocínio, mas realmente já passou a nossa hora e eu não queria que isto... Eu não queria que isto... Passa muito rápido. Eu ainda tinha tanta coisa para dizer. E eu acho que daqui a algum tempo faremos outro programa consigo só para falarmos destas coisas. Consigo, o tempo voa na verdadeira ascensão da palavra. De uma forma resumida, porque realmente já passa da hora e eu tenho o compromisso disto ser 1 hora, isto já vai com 1h05. E o futuro? Onde é que podemos ver agora o Sr. Pedroto? O meu futuro está... Tu sabes, obviamente. Sim, eu sei, mas aqueles que nos estão a ouvir não sabem que eu hoje, com todo o prazer, é a terceira função que eu tenho dentro do Vitória. Já fui jogador, já fui treinador e agora vou ser coordenador técnico, diretor, o que lhe quiserem chamar, da secção do futebol feminino do Vitória de Guimarães, do nosso Vitória. Muito bem. E como é que surge isso? Espero que possa ter o mesmo sucesso que tive enquanto jogador, enquanto treinador do Vitória, que possa ter o mesmo sucesso agora como diretor. Eu também espero, sinceramente. Espero poder apoiar todos aqueles que... Mas eu sozinho, como tu sabes, sozinho não posso fazer nada. Vou cooperar com aquilo que for necessário, mas também espero que todos os outros também colaborem comigo, porque não é fácil. Não é fácil trabalhar sobre uma situação que neste momento ainda não está verdadeiramente organizada como todos nós desejamos, como eu desejaria. Vou trabalhar para que cada vez seja melhor organizada, que haja possibilidades dos treinadores e das jogadoras terem melhores condições de trabalho, melhores condições salariais, tudo de melhor para elas. Porque, como eu te disse há bocado atrás, em relação aos meus jogadores que eu tive em Angola, aqui também terei que ter obrigatoriamente os mesmos princípios. Com a equipa de trabalho. Elas é que são as orientadoras daquilo que poderá ser o futuro do Vitória. Nesta secção, nesta área do futebol feminino, que espero, obviamente, que seja enorme. Muito bem. Olha, Sr. Pedroto, muito obrigado por ter aceito o convite. A honra é enorme tê-lo aqui connosco.
De certeza que a maior parte das pessoas vai achar que o programa foi muito curto, e isso é o melhor sinal que podemos ter. Não sei se quer deixar uma última mensagem. Quando falamos de vitória, estamos a falar de uma coisa tão grandiosa que às vezes, por mais adjetivos que tu consigas encontrar ou que venham neste momento à tua memória, são insuficientes para descrever qual é a verdadeira natureza do nosso clube do Vitória. É tão grande, sinceramente, e tão exigente ao mesmo tempo, porque é importante dizer isso. Obrigado pela exigência que os nossos adeptos, os nossos associados, os nossos apaixonados pelo clube nos dão. Porque essa obrigação que nos dão obriga-nos também a crescer e a ser melhores. Claro. Porque sem eles nós não seríamos tão grandes, digo eu. Muito bem. A alma é espetacular. É uma alma grandiosa a dos vitorianos. Muito bem. Olha, mais uma vez, muito obrigado, e mantenha-se a salvo desta pandemia. Forte abraço. Obrigado. Um abraço muito grande, Daniel. Prazer em ouvir-te. Ok, obrigado. Bem, foi o Chai Futebol às 5 com o nosso grande amigo Pedroto. Relembro que temos a página do YouTube, Chai Futebol às 5. Temos também a página do Facebook, Chai Futebol às 5, onde podem fazer like. Espero que tenham gostado tanto como eu gostei. Um forte abraço para todos. Obrigado e até amanhã.